Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções com o Zé Leonardo e esse aí que tá de perfil, agora virou para a câmera. E esse aqui que tá na frente da sua câmera, Tony Dias. Alô, Brasil, alô, fala Brasil, fala Sergipe, Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais. Fala Niterói, Miguel Pereira, Malhada dos Bois, Governador Jorge Teixeira, Tapurá, Terra Boa e Alfenas, que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vem ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Tony Dias, meu amigo, meu companheiro, né? De todas essas empreitadas. Meu boa noite para você, Tony Dias. Boa noite, pessoas. Quase chegando na madrugada. Sábado. Você sabe que Disrupções não tem um horário certo, né? A gente grava quando, né? A gente termina de fazer nossas coisas, né, Tony Dias? Exatamente. Né? A gente tenta manter uma periodicidade, né? Mas nem sempre dá. Por exemplo, semana passada a gente não gravou, né, Tony? Eu estava meio adoentado. Aliás, não estou tão bem assim, ainda não, né? Mas estava pior e hoje já deu para gravar, né? Tony Dias também ficou mal uns dias desses aí, né? Pelo que eu soube. Fiquei mal, faltou luz. Pois é. Mas aqui estamos nós. Mas aqui estamos nós, eu e Tony Dias, né, nessa trincheira ainda, né? Estávamos discutindo algumas alterações no programa e a criação de outros. Aguardem que teremos novidades, né, Tony? Mas, enquanto essas novidades não pintam no ar, vamos, obviamente, com o nosso bom e velho Disrupções, nem tão velho assim, né, Tony Dias? Mas esse nosso programa que a gente já faz aí há 2 anos, ou faremos 2 anos esse ano, e, como sempre, né, a gente começa com, né, nosso editorial, e o nosso editorial é esse aqui, Tony Dias, ó. Palavras ao Léo, Tony Dias, Palavras ao Léo, que é um editorial do nosso programa e obviamente, faz uma brincadeira com o meu nome, né? E é um momento que a gente reflete sobre algum assunto assim, né? Que nos chamou a atenção durante a semana, né? E o Palavras ao Léo de hoje, Tony Dias, chama-se Complexo de Sangue. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Confesso que ia fazer esse editorial sobre a suposta tentativa de sequestro do Sérgio Moro, do torpe Sérgio Moro, pelo PCC. Digo suposta, pois as investigações ainda não foram concluídas e há, sim, motivos para desconfiar de sua existência. Apesar de também considerarmos ser perfeitamente possível que o PCC tenha dado esse passo. Não é tão impossível assim, mas existe sempre uma pulga atrás da orelha. Mas confesso que seria perda de tempo se fizéssemos isso, tendo em vista o que aconteceu na quinta-feira, 23 de março, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Os trágicos acontecimentos deste dia são
os únicos que fazem quebrar a barreira da invisibilidade do local, já que normalmente a maioria das pessoas que lá não moram sequer lembram da sua existência. É preciso 13 corpos para torná-lo visível. É preciso, né, que cenas de professores, funcionários e alunos de uma escola local, aliás, escola a qual eu trabalho há 19 anos, aterrorizados e estirados no chão do refeitório, invadem o Jornal Nacional com toda a violência que essa cena tem, para lembrarmos do local mais pobre e desassistido de São Gonçalo, a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Fico imaginando se essas cenas aconteceriam se tratasse de colégios tradicionais do Rio, como São Bento, o Andrew, o Santo Inácio, ou qualquer colégio feito para a dita elite estudar. Imagina se fossem os filhos da burguesia carioca, ao invés dos filhos do povo. Se fossem os filhos de diplomatas, banqueiros e investidores da Bolsa, industriais, juízes e desembargadores. Não seria, né? Sim, o Complexo Salgueiro é violento. Sim, depois da implementação das UPPs no Rio, muitos criminosos de outras comunidades se refugiaram lá. E durante a pandemia, muitos foragidos até de outros estados, como era o caso do tal do Léo 41, um dos mortos nessa última operação, também encontraram refúgio lá e praticavam crimes pelo Estado. Também, né, isso é público e notório. Mas também é verdade que essa operação não foi a primeira. E certamente não será a última. Já vimos muitos criminosos morrerem e outros assumirem seus postos. Na nossa opinião, não será diferente. A cada operação policial que ocorre lá, as barricadas são destruídas e levantadas no mesmo dia, inclusive. Cada soldado, gerente ou dono que morre nesses confrontos vira imediatamente pichação em muro com os dizeres saudades eternas ou coisa que o valha. E sabe por quê? Porque não existe solução militar para um problema que não é militar. É social. Está na base da nossa estrutura de sociedade, desigual, desumana, racista e que arrasta esses jovens para a criminalidade. Quando professores, alunos e funcionários têm que ficar refugiados em uma escola para não virarem alvo, que recado estamos mandando? Quando o local fica estigmatizado como lugar violento de criminosos, que recado estamos mandando para os seus moradores? Que recado mandamos para aquele jovem, já sem emprego, e que estudou em uma escola que perde grande parte de seus dias letivos por conta da violência, das enchentes, da falta de água, de luz, de merenda e de outros problemas que se enfrenta lá, não é? Esperar o quê? Mesmo assim, o Salgueiro resiste. Resiste em Dilcimar, professora da Escola Municipal Marieiro Marcílio Dias. Aliás, professora e moradora da comunidade por quase toda a vida. Resiste em Sueli, Manel, Beth, Valéria, Luciano, Elisângela, Viviane, todos os professores e funcionários que acalentaram aquelas crianças durante as horas de desespero. Sobrevivem Nube e Cristina, as diretoras da escola, que mesmo não morando na comunidade, tenho certeza, a comunidade mora no coração delas. Mora em todos os alunos e alunas que se formaram no Marcílio Dias e hoje seguem suas vidas trabalhando em diversas áreas. Porque o Complexo Salgueiro é isso também. E não apenas o sangue que o torna visível em cadeia nacional. Depois disso, Tony Dias, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas queridas, daí nossos ouvintes do Disrupções. Bicho, eu vi as imagens. É lamentável que a gente esteja vivendo uma guerra civil no Brasil.
que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, do estado, do município, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, o que acontece em São Paulo, nas periferias de São Paulo, o que acontece nas periferias de Brasília, o que acontece em Recife. Isso faz parte de um país que odeia seu povo. Um país que odeia seu povo. Um bando de privilegiado, que eu não uso mais a palavra elite, para os caras da Faria Lima. Eles são privilegiados. Esses caras da Faria Lima, essa playboyzada do Leblon, essa galera que fica em clubes militares, essa galera que se diz hype, que se diz da elite, eles são culpados pelo que aconteceu no Salgueiro. Eles são culpados por todas as mortes que acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo, seja lá onde for. Seja lá onde for. O que a gente precisa hoje no país, Léo, como você falou, o problema não é militar, o problema é social. Como disse Silvio de Almeida, a gente precisa criar um Brasil que nunca existiu. A gente precisa criar um Brasil periférico. Às vezes, hoje eu estava vendo Lollapalooza, quando a Ludmilla fala que a favela venceu. A favela tem que vencer, bicho. A favela não é isso que esses caras apresentam, não. A favela não é lugar para você para você usar arma de guerra. É muito doido, porque, tipo assim, aí vão dizer assim, mas vocês apoiam criminosos, vocês apoiam a bandidagem. Não, a gente não apoia a bandidagem, não, bicho. A gente sabe o reflexo da onde vem a bandidagem. Enquanto se mata essa galera toda nas favelas, os filha da puta, me desculpe o termo, mas os filha da puta da Faria Lima fode a porra do Banco Central e a porra do Banco Central não abaixa os juros. Esses são os verdadeiros criminosos do país. Campos Neto, merda. É essa galera que precisa de uma batida policial. Os caras da Americana. Estão soltos aí, né? Estão soltos. Os caras da Ambev. O Credit Suisse. Tony, mas o que tem a ver o Credit Suisse com o Salgueiro? Tudo. Porque toda a porra do acúmulo tá lá no Credit Suisse. E você acha que o dinheiro do tráfico de drogas vai parar onde, né? No Credit Suisse. Naquele banco lá das startups lá americanas. Porque esses caras que morreram aí na batida policial, eles não são nada não, bicho. Eles são os caras que, tipo assim, optaram por essa vida, fizeram as escolhas dele, mas esses caras não são porra nenhuma não, bicho. Cadê o Perrella? Quem lembra do Perrella? Zezé Perrella. Lembra do Zezé Perrella? Do helicóptero? Do helicóptero que não era nem dele, né? Lembra do Braulio Maggi? Michel Temer? E os 19 quilos num avião presidencial de Jair Bolsonaro. O que acontece, bicho, o que sempre está acontecendo no nosso país é a utopia e barbárie. É a barbárie. É a barbárie dessa galera que se diz elite, mas que são privilegiados, que não querem perder o seu posto, que querem acúmulo, acúmulo, acúmulo. O Lollapalooza hoje, o Ministério do Trabalho foi lá e pegou várias pessoas sendo escravas. Num evento que meia entrada é R$720. Esse é o nosso país. Você não estava sabendo não, Tony. Teve isso? Sim, bicho. A elite não, os privilegiados ganham dinheiro como? Através de escravidão. Mas o Lollapalooza não é um festival alternativo? É alternativo do capitalismo bom moço. Muito bem. Já explicou. Tá entendendo? E aí,
O que aconteceu no Salgueiro, bicho, acontece todo dia, em qualquer lugar. Acontece em Manaus, acontece na periferia do Pará, acontece lá nos Yanomamis. A gente tem um bando de filha da puta privilegiado que odeia o povo brasileiro. O povo brasileiro mesmo, bicho. Os da Silva, os Pereiras, os Santos. Essa galera tá na hora de começar a enxergar. Primeiro, acabar com esse papinho de direita, de cidadão de bem. Bicho, você só é cidadão de bem porque você vota. Tem uma matéria, olha que troço legal. Troço legal. Eu ia botar no quadro aí, mas eu acho que merece agora você compartilhar. Vai lá. Nem sabe. Não sei não, mas me surpreenda. Me surpreenda, Tony Dias. Para você ver como os privilegiados tratam a galera que quer chegar em algum lugar. Vocês estão vendo aí? Luva de Predeiro alega que sofreu preconceito em corrida de Fórmula E em São Paulo. Né? Quem é a Luva de Pedreiro? É um cara autêntico, genuíno do povo, né? Que por conta dessa nova configuração, né, das redes sociais, ele teve uma certa... os seus 15 minutos de fama, né? Ganhou dinheiro. Foi tirar uma onda dele, foi querer andar no meio dos privilegiados e sofre preconceito. Esse é o Brasil, bicho. Se morasse no Salgueiro, talvez fosse um dos 13 mortos ali. Ou um dos alunos, né, que tiveram que se refugiar no refeitório do Marcílio Dias. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Não adianta. Enquanto não taxar grandes fortunas, sim. Enquanto não cobrar imposto de renda regressivo, progressivo. Enquanto a gente parar de baba-ovo desses caras. Enquanto a gente não investigar as empresas deles. Que os maiores sonegadores de impostos, os maiores corruptos, estão na Faria Lima. Estão no Leblon. Estão na Barra da Tijuca. Estão lá nos Jardins, em Alphaville. Os criminosos brasileiros são esses caras. Esses caras são os verdadeiros criminosos. Agora, esses que morreram, bicho, são tudo otário. Morreram por nada, né? Como dizia Racionais MC, esses aí são pretinhos que querem ser tipo classe A. Colaram com os boizinhos do shopping. Ih, mano, e aí? Dançaram, bicho. Só que o boizinho do shopping tá no shopping. O boizinho do shopping agora tá lá no Lollapalooza tomando lá uma droga sintética, doidão pra caralho lá. Tá cheirando uma cocaína. Aquela cocaína do helicóptero. Aquela cocaína do helicóptero. Ou do avião da FAB. Não, o avião da FAB não foi porque foi pra Espanha, né? Então não vai. Não. Tá entendendo? Então eu acho que o problema do Brasil, que o Léo frisou muito bem, ele não é militar. O problema do Brasil não é mais você gastar com segurança pública. Quer ver uma coisa que me deixa horrorizado, bicho? É ver PM na rua andando de fuzil. E apontando para sua cara. Cara, eu já tive a oportunidade de sair do Brasil e ir para outros países. Você vai em Nova York, você não vê os policiais com revólver. E olha que Nova York é um lugar altamente violento também. Você vai para qualquer lugar do mundo, você não vê ninguém de fuzil. A polícia militar do Rio de Janeiro, ela usa fuzil de guerra na rua. Não, e o pior, eles ostentam, como o traficante ostenta o fuzil, né, na favela, o policial também ostenta o fuzil na rua. Entendeu? Olha só o que a gente está colocando. É um negócio muito...
simbólico e violento ao mesmo tempo, né? Você, por um lado, você está acossado pelo fuzil do traficante e, por outro lado, você está acossado pelo fuzil da polícia também, entendeu? Que, na verdade, está ali ou deveria estar ali, ou dizem que, né, ela está ali para proteger você, né? Assim, é um negócio, é uma parada bem complicada, né? E isso, eu trabalho nessa escola há muito tempo, a escola que foi, né, onde os alunos tiveram que, né, se deitar no refeitório, não era meu dia de dar aula lá, né? Mas eu já vivi situações parecidas, né, com aquela, até iguais, assim, em determinado momento, né? E é o seguinte, cara, ali a gente vê a fragilidade daquelas crianças, sabe? Porque, assim, a gente pensa, não, eles já viram de tudo, eles não viram, não, são crianças, cara. São crianças como a minha filha, como seu filho, sabe, Tony? Ali, quando a gente vê, assim, o medo, o horror, né? A preocupação daquelas crianças, cara, você vê como é que você vai roubando daquelas pessoas um momento que tinha que ser o momento melhor da vida delas, né? A infância tem que ser o melhor momento da nossa vida, né, Tony Dias? Né? E assim, eu não sei se aquelas crianças vão considerar a infância delas como o melhor da vida delas, como a melhor parte da vida delas. Então, assim, é complicado você ver isso e você projetar isso no futuro, né, Tony? Léo, como você quer ter uma polícia? Olha o símbolo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sim, né? Você que é um grande historiador, explica esse símbolo aí para a nossa audiência. Tem a cana, tem o café, né? Tem a coroa imperial, né? E tem no caso assim, duas armas e cruzadas aqui são pistolas antigas, né? Na verdade, é o Estado sendo simbolizado ali pela coroa imperial, né? No caso, assim, né? Fazendo uma digressão para um passado que não existe mais, né? Onde o Brasil era um país, inclusive, escravocrata, monárquico e escravocrata. Você tem as atividades econômicas principais do nosso passado, né, colonial, e logo imediatamente após a independência, que é a cana e que é o café, como símbolo da PM. Mas o pior, Tony Dias, não é esse símbolo. O pior é o símbolo do BOPE, né? Que é uma faca enfiada na caveira, que é tipo o símbolo do fascismo, cara. O fascismo tinha esses símbolos. Então, esse aqui é escroto pra caramba, né? É muito escroto, do símbolo da polícia, porque tem essa simbologia de uma coisa bem arcaica, né? Onde a polícia servia, por exemplo, para pegar escravo fugitivo nas cidades, né? Quem estuda história sabe disso, né? Na verdade, a polícia militar foi criada, inclusive, principalmente para isso, né? Mas o pior é o símbolo do BOPE. Esse é o mais, né? Esse aí. Isso é uma estética fascista, Tony Dias. Fascista, né? Que glorifica a morte, que glorifica a violência. E a violência contra quem? Porque isso é exposto contra quem? Contra o criminoso? Não, é exposto contra todas aquelas pessoas, né, que vivem nas favelas e que viram alvo de um caveirão com esse símbolo. Entendeu?
Então, assim, é um negócio, assim, é difícil você ver, né, como as pessoas que moram, por exemplo, num lugar como o Salgueiro, vão ter alguma esperança de melhora. E o Salgueiro não é um só o Salgueiro, né? Quantas comunidades tem assim no Brasil? Quantas comunidades tem assim no Brasil? Que a gente não sabe que existe. Que a gente não sabe nem que existe. Lembra de Paraisópolis, quando teve aquela... Lembro, claro. Né? Inclusive, a maior favela hoje no Brasil não é nem mais Paraisópolis, nem Rocinha, é Sol Nascente em Brasília. Em Brasília. Em Brasília, amigo. Em Brasília. O lugar mais rico do Brasil. Pois é. Então a gente vê que o problema do Brasil não é a implicância contra a polícia que a gente tem. Pelo contrário, eu acho que a polícia tem um papel fundamental dela dentro do Código Social. Mas só que a polícia não pode ser instrumentalizada como ela vem sendo. O professor Léo mostrou aí os símbolos. Como a gente vai querer uma polícia cidadã, bicho? Enquanto, vê se ela faz isso na Faria Lima. Lembra da pandemia, quando a polícia foi invadir a casa de um playboy lá no Jardim São Paulo, que ele meteu o louco no PM? Sim. E o PM botou o galho dentro, cara. E o PM botou o galho dentro. Tá só não foi tanto assim porque ele gravaram e jogaram lá na rede. Ele botou o galho dentro, que se fosse... Então a gente vê que para a elite não, para os privilegiados, eu ainda vou arrumar uma outra palavra para chamar esses caras. Nem privilegiados eles são. Mas para essa gente aí, que são os verdadeiros criminosos do Brasil, que não querem repartir a porra do bolo. O que Campos Neto fez essa semana, o sangue daquelas pessoas ali... Também está na mão dele, claro. Está na mão de Campos Neto. Está na mão de André Esteves. E você pode achar, é um exagero? Não é um exagero, meu irmão. Não é exagero. Não é um exagero. Tu quer ver, cara, quantos bilionários tem no Brasil? Você falou esse número, 2 mil, 56 né? Bilionários. 2 mil é no mundo, né? 2 mil no mundo. São 56 bilionários no Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes. 56 pessoas apenas são bilionárias. Será que isso é justo? Porque esse dinheiro que está com... Imagina pegar lá... Imagina se você pega a fortuna do Lerma, lá da Ambev, pega metade da fortuna dele e distribui para todas as favelas do Brasil. O problema do Brasil é essa bodega tem que distribuir riqueza. É por isso que a galera fica dando porrada no Lula. É por isso que a galera não quer que Silvio de Almeida faça a política de direitos humanos e de cidadania. É por isso que a galera não gosta de Arielle Franco. É por isso que eles estão incomodados com a Anísia Trindade lá no Ministério da Saúde. É por isso que eles não aceitam de maneira nenhuma a Luciana como ministra da Ciência e Tecnologia. Eles não aceitam Margarete Menezes, uma mulher preta, sendo ministra da Cultura. Eles não gostam da população preta, eles querem a elite, eles querem estar agora lá no Lollapalooza, doidão lá de ácido. É isso que a elite branca brasileira é, a elite branca, não os privilegiados. A gente tem que saber que esses caras não são elite. É esses caras que, como o Gessé de Souza disse, é a elite do atraso. É eles que jogam o nosso país, bicho, para a esgotolândia. Foi esses caras que fizeram campanha para um protofascista chegar à presidência da República. É esses caras que sustentam o Sérgio Moro. É esses caras que sustentam o Dallagnol, que comprou apartamento financiado pela Minha Casa Minha Vida. É muito difícil, bicho, ver isso que aconteceu no Salgueiro e não colocar
o rombo da Americanas no rolo, porque é o dinheiro desviado. Ah, Tony, mas porra, você está batendo. Não, tem que bater nesses caras sim. É esses caras que levaram o nosso país aonde nós estamos hoje. É esses caras que querem vender todas as nossas empresas públicas para eles poderem comprar e eles usufruir. É muito complexo, bicho. É muito complexo mesmo. A violência. E assim, Tony, eu vejo, né, que resolver essa situação não é uma obra de um governo. Né? Assim, não será assim no governo Lula ou qualquer outro governo assim que a gente vai ver a solução desse problema. Né? Esse problema é um problema que é um problema estrutural, e se você não mexer na base, claro, acho que tem governos que vão ter um olhar mais sensível para isso do que outros, né? O Bolsonaro nunca vai ter um olhar mais sensível para isso, para esse problema. Talvez o Lula tenha, né? Mas não será assim em governos, né, que tem que dialogar com essa estrutura social que é pré-determinada, né, que nós vamos ver o fim disso aí. Né? Acho que assim, enquanto você não tiver uma reestruturação, né, uma mudança na estrutura da sociedade brasileira, e aí quando eu falo mudança da estrutura da sociedade brasileira, eu estou me referindo assim a um saculejo mais intenso, né, dessa estrutura, e aí a voz do povo, né, desse povo aí que morre nas favelas tem que prevalecer, porque por enquanto, né, assim, a gente não vê povo na rua. Nós vimos no impeachment da Dilma, não era povo, né, exatamente que ia para lá. O problema é o povo mais pobre. Né? Era uma parcela um pouquinho mais remediada, assim, na sua maioria, e muito influenciada pelo discurso golpista da mídia, né? Mas povão mesmo, eu acho que há muito tempo que você não vê na rua nesse país. O povão nunca foi para a rua, Léo. Nunca, eu acho que também não é por aí. Mas há muito tempo você não vê. Há muito tempo você não vê. Quando foi a última vez que o povão foi para a rua? Fala aí. Olha só, eu acho que teve Cara pintada? Não teve. Não, mas é porque você está pegando marcos assim. Não, Né? povão na rua. Tô falando povão na rua. Tá. Povão na rua. A última vez que eu vi povão na rua, bicho, é quando tem chacina em favela, que a população sai para a rua. É isso. Povão é essas manifestações que tem no centro da cidade, que bota 100 mil. Não é povão. Não é povão. É funcionário público e... Com estabilidade no emprego que vai. Estabilidade no emprego e aquela galera lá intelectual. Estudante, né? Estudante, artista. Povão, bicho. Povão. Não, quando vai para a rua, vai assim. Mas nós temos que entender isso, Tony Dias. Nós temos que entender isso. Né? Nós temos que entender isso e tem que ter uma política para organizar isso. Né? Assim, e aí eu não estou fazendo nenhuma apologia à violência, não, mas, né, eu acho que as pessoas que pensam em fazer algum tipo de mudança estrutural no Brasil precisam entender que o povo, quando se organiza desse jeito. E aí o que acontece? Voltando lá nos símbolos, aí quando esse povo se organiza, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Vou até pegar aqui essa imagem aqui, quando o povo se organiza. Não digo nem o povo organizado. Mas quando vai para a rua, né? É isso aqui, ó. É isso aí. Não. Professora tomando porrada de militar. Polícia militar é isso. É isso aí. Então, como a gente vai querer um país que a polícia ela é formada, a polícia é formada para proteger os privilegiados.
né? E, Tony Dias, né, a gente tem muito assunto para falar sobre isso, né? E, infelizmente, são assuntos recorrentes, né? Porque a cada dia é uma chacina diferente nesse país, né? Cada dia é um episódio trágico diferente nesse país. No caso, assim, eu trouxe à tona isso, porque além de ter se tornado notícia, né, esse ano nacional, nessa semana nacional, eu também tenho uma ligação afetiva com o local, né? Então isso me toca muito, né? Mas quantas chacinas, quantas coisas dessas não acontecem nesse país e nós não ficamos sabendo, né? E o povo vai morrendo, né? Mas aqui, pelo menos disrupções, a gente, né, tenta entender o que é isso, né? E principalmente nos solidarizar com o povo, solidarizar com o pessoal que mora no Salgueiro, com as pessoas que moram em Paraisópolis, Sol Nascente, Rocinha, né? Favela da Maré, Campo Grande, né? Qual é a comunidade melhor, né? Chatuba não é Campo Grande, né? Vila Aliança. Vila Aliança, né? Vila Kennedy, esses locais que só são visíveis quando acontece uma tragédia dessa, né? Então, assim, a gente busca dar visibilidade também a esses locais para que, né, obviamente, dentro do conforto das nossas casas, né, que é também, né, muito fácil para nós, fácil em determinado sentido, mas assim não envolve um sacrifício maior, né, do que essas pessoas passam no seu cotidiano. Mas o pior seria nos calar, né, Tony Dias? Uhum. E o nosso compromisso é com isso, é justamente da gente estar denunciando essas coisas que acontecem no país de forma independente, né? E assim, e principalmente o compromisso com essas pessoas. Eu acho que isso é o central da nossa existência, né, Tony Dias? E com isso, Tony Dias, a gente vai deixando esse quadro, né? Pelo menos por enquanto, e vamos passar para o nosso outro quadro, um quadro que a gente criou, né, esse ano, Tony Dias, e que chama-se Sete por 7, Tony Dias. 7 notícias em 7 minutos. Ou seja, isso vai ser um esforço grande, né? Eu falar só 7 minutos e você mais ainda, Tony Dias, só falar 7 minutos, vai ser um negócio, é um esforço que a gente faz. Mas vamos lá, né, Tony Dias? Então, assim, para começar o nosso quadro 7x7, né? Eu, em primeiro lugar, quero colocar aqui as notícias, né? Calma aí, tem que ver aqui onde é que vai parar as notícias que a gente escolheu com tanto carinho, né, Tony Dias? Que não pode deixar para lá, né? Algumas notícias importantes, né? Hoje, pelo menos o que a gente escolheu, né, como notícias, e aí a gente vai fazer o comentário em cima dela, né? Em primeiro lugar, Tony Dias, teve essa notícia aí, então já marcando o tempo, né, que 44% dos brasileiros veem ameaça comunista com Lula, diz IPEC, ou seja, para 44% dos brasileiros, o Lula representa a ameaça de se implantar o comunismo no Brasil, né? Eu fico pensando assim, onde é que essas pessoas estavam entre 2002 e 2010, né? A gente viveu, então, entre 2002 e 2014, né? Aliás, 2015, tivemos o governo do PT,
né? Entre 2002 e 2010, nós tivemos o governo Lula, né? Se não me falha a memória, né, Antônio Dias? Então, para essas pessoas, aquele governo foi comunista, né? Então, porque tem medo da implantação do comunismo no Brasil, é que consideram que aquele período da história do Brasil, que foi o período do PT, né, foi o período do comunismo. Onde muitas delas fizeram o quê? Enriqueceram, Antônio Dias. Foram para Miami. Né? Ou seja, o comunismo levou elas para Miami. Né? Olha só que coisa interessante. Né? Então, assim, o nível de analfabetismo político do brasileiro é cada dia mais incrível. A outra notícia que eu escolhi aqui, Tony Dias, para a gente dar uma comentada, é essa aí, né? Reação do mercado após o anúncio da manutenção da taxa de juros em 13,75 pelo Banco Central. Eu escolhi a única notícia, o único veículo que deu a notícia que eu considero da forma correta, né? Ibovespa derrete após decisão do Banco Central, né? Ou seja, a primeira notícia foi do Poder 360. Essa notícia aqui foi do Infomoney. Então, na realidade, foi o único veículo que, na verdade, é um site especializado em notícias econômicas, não econômicas, do mercado financeiro, ou seja, né, defende os interesses do mercado financeiro, né, e que deu a notícia da forma que tem que dar. Porque, na verdade, a reação do mercado se deu após o Banco Central manter a taxa em 13,75, porque até mesmo o mercado está vendo assim, né, o problema de se manter, né, é isso a gente tentando interpretar, o problema da gente manter, ou da política, de a gente se manter essa política de juros para justamente a economia brasileira, pensando dentro de uma economia capitalista, né? Então, assim, a gente vai vendo assim que o próprio mercado, assim, pelo menos né, uma parcela que é mais coerente dentro dele, já, olha, não tem como manter isso aí, né? Um país que tem os juros mais altos do mundo, né? E sem, assim, esse motivo, né? Porque a inflação ela tá alta, está fora do centro da meta, né? Mas quais são os motivos onde nós temos inflação? Né? São motivos de demanda interna? Não. Pelo menos isso que os principais especialistas nos colocam, né? A outra notícia que a gente destacou aqui foi justamente, né, que o Federal Reserve, o Fed, né, o Banco Central norte-americano, né, elevou a taxa de juros lá, então é uma tendência lá também, olha só, que foi em 0,25 percentual. Mas mesmo assim, o aumento não foi o aumento que o mercado esperava, então houve uma, de certa forma, uma desaceleração, né, no aumento da taxa de juros. E o que isso pode passar ou não? Isso, voltou agora, né? Porque historicamente as juros norte-americanas são baixas, né? E por conta aí da inflação que eles vivem, né? Recentemente, assim, por conta da pandemia, eles foram obrigados a aumentar para 4,75 também, se eu não me engano, o que não é nem perto. Rapidinho isso aí. Claro, mas só para completar, não é nem perto do que é no Brasil, né? Essa inflação americana é por causa do embargo político à Rússia. Tem isso. Eles erraram, né, na dose. Tem isso, né? Quer dizer, o efeito da guerra. Também tem isso. A outra questão, outra notícia que a gente escolheu aqui, Tony,
foi o fato da Dilma ter sido eleita presidente do Banco dos BRICS, né? Então, agora o Brasil vai ter a oportunidade de ter uma representante aí no cargo máximo dos BRICS, do Banco dos BRICS, e é a Dilma, olha só. E assim, o que me espantou na cobertura de grande parte da imprensa foi que estavam ressaltando o salário da Dilma, e não a importância dela ter sido eleita. O que isso significa? A importância não quer dizer que tenha sido bom ela ter ido, não, estou falando. O que significa a Dilma ter ido para lá, né? O que isso aponta? O Brasil vai ter mais, vai se direcionar mais aos BRICS agora, né? Porque com o Bolsonaro os BRICS foram relegados aí a ter uma importância, não tem importância, né? Parece que agora o governo Lula vai dar uma importância maior. Os BRICS, quem não sabe, os BRICS é o bloco aí formado por Rússia, Índia, China e Brasil e África do Sul, né? É uma tentativa de formar um campo alternativo aí a Estados Unidos, China, né? Nessa nova configuração aí multilateral no mundo, né? Mas a grande parte da imprensa preferiu dar o enfoque no salário da Dilma e não no que ela vai fazer lá, que é o mais importante, né? Na minha visão, acredito no Tony também, sobre a saída para lá. Outra coisa, Tony Dias, a viagem do Lula estava sendo muito aguardada, para a China estava sendo muito aguardada, e parece que ela vai ter que ser adiada, ou foi adiada por mais um pouco, parece que para maio, né? Porque o Lula pegou uma pneumonia e foi recomendado que ele não viaje. Já ouvi várias teorias da conspiração, hein, Tony, sobre isso, né? Mas o fato é, o Lula adiou a viagem, né? Mas a comitiva foi. E a comitiva era composta por mais de 200 pessoas, né? Dos setores da economia brasileira que querem lá aproveitar, né, o mercado chinês, que é o maior mercado do mundo hoje. Então, seria uma viagem importantíssima, né, para esses setores, também para o Brasil, né, porque a China hoje é o maior, né, é o maior parceiro comercial do Brasil e não tem como relegar isso. Isso logo depois do Lula ter ido aí aos Estados Unidos lá fazer beijar a mão do Biden, agora ele vai beijar a mão do Xi Jinping, porque essa é meio que a habilidade dele, né? Ele transita bem entre essas contradições, né? Tá quase lá, Tony Dias. Outra coisa que a gente destacou aqui é confronto entre Lira e Pacheco e Lira sobre MPs eleva a crise institucional e ameaça a governabilidade. Isso está na Gazeta do Povo. Ou seja, a briga que é uma briga entre duas lideranças do Congresso já está virando pelo menos na visão da Gazeta do Povo, uma crise de governabilidade. Será que é isso, Tony Dias? Eu acho que não, né? Para mim, não. E a outra, para dizer que a gente não falou do Marreco, né? Eu não queria dar muita importância a ele, não, mas temos que falar porque o Moro, né? Nós sabemos o que aconteceu essa semana com a revelação de um suposto, né? Esquema do PCC para sequestrá-lo, né? E falo suposto porque ainda está sendo investigado, né? Não acho que é impossível, mas que é estranho, né? E após aí a divulgação, houve lá, né, a fala do Lula dizendo que é a armação do Moro, e enfim, tem lá seus motivos para acreditar nisso. Isso foi. E antes desse negócio, você tinha tido aquela entrevista do Lula, né, o 247, que foi uma entrevista muito longa, que se recortou aí o trecho que ele fala que queria lá fuder o Moro, né? Que ele ficava pensando isso na cadeia, se referindo ao passado. Mas, assim, não é nem isso que eu recortei. Né? Eu recortei, após caso Moro, parlamentares se movimentam para ressuscitar projetos anticrime. Que, no fundo, Tony Dias, esses projetos anticrime, né, foi o que está gerando, né, ou seja, o caldo de cultura desses projetos anticrime, que foram
né, sustentados pelo Moro e que ele tentou implementar quando era ministro da Justiça, é o que criou essa situação no Rio Grande do Norte, né, que você salientou no editorial, e muito do dedo do que está acontecendo no Rio Grande do Norte tem o dedo aí dessa ideologia que o Moro professa muito, dessa coisa do crime e tudo mais, né? De que tem que endurecer as penas, de que tem que tirar todos os direitos, inclusive direito de visita, e aí você acaba tendo essa situação explosiva nos presídios brasileiros, e é o que acontece no Rio Grande do Norte. Tony Dias, eu acho que eu estourei meus 7 minutos, Tony Dias. Agora é com você. Tony, tá mudo. Só mostrar uma coisa aqui rapidinho, compartilhar uma parada aqui rapidinho, só pra vocês verem o que é ignorância. Peraí, apresentar, compartilhar a tela. Aqui, ó, isso aqui. Tá vendo aí? Palma Shopping. Eu vi isso no Face, sim. Então. Palma Shopping, ao vivo, já tem a vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, pode ser gay, lésbica, sapatão, a desgraça que tiver aqui em Palmas. Já está aqui em Palmas, viu? Já está aqui em Palmas, já, ó, isso aí, ó. Palma Shopping, ao vivo, entendeu? Ao vivo aqui, ó. Isso aí, essa desgraça aqui, ó. Isso aqui é PT, viu? PT que faz essa miséria, essa desgraça aqui. Só para você entender, vamos pular, não precisa nem comentar. Qual é o próximo bloco? Você não vai nem entrar em... Não quer comentar do Moro, não, Tony? Não. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. O próximo bloco, Tony Dias, então, né? Nós criamos um bloco, né? Que é para falar sobre nossas notícias locais, notícias de onde a gente mora ou trabalha, né? Que é esse aqui, né, Tony Dias? Nossa Aldeia Global. Se você, quem está vendo aí, né, percebeu que tem Araribóia, tem São Gonçalo e tem Miguel Pereira, né? Tony Dias, Nossa Aldeia Global, o que rolou em Miguel Pereira aí, né? Essa semana tivemos mais um capítulo de Tony Dias contra André Português? Não. O rolo agora é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Nossa cidade agora trocou os tucanos pelos urubus. Foi enigmático, Tony Dias. Porque agora tem lixão aqui na cidade. Não tinha? Não tinha. E aí estão tendo um problema seríssimo aqui de aterro sanitário e a gente vive assim. É uma cidade que em pouquíssimo tempo vai se perder. Já se perdeu já. Né? E assim, é uma cidade que estava em plena expansão financeira com essa questão lá do Parque dos Dinossauros, né? Tá, mas é tudo fake, bicho. Tudo fake. Como tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro é fake. Infelizmente, a gente vive acho que no pior estado da nação, é o Rio de Janeiro. Nossa, Tony Dias, né? Isso é uma afirmação bem forte, né? Mas bicho. Qual é o estado que menos se desenvolve? Qual é o estado que tem altos índices de violência? Qual é o estado que há 30 anos praticamente é governado pela direita? E tem suas consequências, né? Tá aí, a direita. Acho que é essa parada aí. E, Tony Dias, então, vamos chegando aqui ao quadro, né? Que é o quadro que nós temos aqui, que também criamos esse ano, né, Tony Dias?
e que é um quadro meio esotérico. Nossa, é um quadro assim que a gente, né, como é que eu posso dizer? A gente evoca coisas de outros mundos, de outras esferas, né, que não necessariamente é a esfera humana, né, que é o quadro do Profetizei, Tony Dias, né? E quem apresenta o quadro do Profetizei, Tony Dias, é o nosso pai Toninho de MP. Quem é o pai Toninho de MP? O pai Toninho de MP, né, é o apóstolo do caos. O pai Toninho de MP, né? Tá rindo já, né? É o apóstolo do caos. O pai Toninho de MP, né? É o oráculo da decadência. E o pai Toninho de MP, né? É o babalorixá de todos os infortúnios. Pai Toninho de MP, qual é a sua profecia para esse profetizei nosso aqui? A Rede Globo, Folha, Estadão, Antagonista, Gazeta do Povo estão tramando o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. Por que, pai Toninho de MP? Por que sua bola sua bola não é bola de cristal, não? Como é que você tem o catavento lá, que você, ventilador de mão? O que ele revelou para você? Preto, pobre, Paraíba, mulher, viado, trans, sapatão, essa galera toda, eles não querem isso. Bota essa galera aí no submundo. E então, essa galera, quando essa galera chega ao poder, eles tremem. Pai Toninho de MP profetizando, né, que haverá impeachment, né, do Luiz Inácio. Não haverá impeachment. Haverá processos de impeachment muito intensos. Muito parecido com aqueles de Michel Temer. Mas assim, agora saindo um pouco do personagem, acho que isso obviamente, é extremamente provável e possível que isso vai acontecer. Mas qual seria a base para isso, né? Ou seja, assim, a base no sentido de a oportunidade para isso, né? O Lula, ele, claro, ele tem muito apoio e também tem muita oposição na sociedade, né? O Lula, ele tem, assim, não tem uma base no Congresso, né? Tu já viu as movimentações como estão acontecendo? Sim, né? Você já viu, teve um dia, o dia que caiu a bolsa, eu fiz questão de assistir o Jornal Nacional. Fiz questão de assistir o Jornal Nacional para poder ver como ele está, como foi o corte. Começa muito bem com a manifestação de Israel. A Globo nunca botou uma manifestação de Israel ali 3 minutos. Depois a Globo vai e coloca a manifestação na França. 4 minutos mais ou menos. Que não sei o que lá mais. Depois a Globo vai e coloca que Lula fez aquela fala contra o Campos Neto. Aí depois ela já vai construindo um cenário. Você vê a CNN, quando começa às 6 horas, a CNN começa com aquele Felipe Moura Brasil. Depois do Moura Brasil, aí tem um jornal ali que é um pouquinho tranquilo, depois entra o William Vac. O que o Estadão está fazendo, o Lula falou que o Lula foi o culpado, você deu a notícia do Infomoney. O que acontece é o seguinte, enquanto o Silvio de Almeida faz o que está fazendo lá no Ministério dos Direitos Humanos, o que Margarete Menezes, o que essa galera está fazendo, eles não querem. Eles não querem Arielle Franco sendo ministra. Eles não querem Sônia Guajajara. Está compreendendo a parada? Eles vão travar.
eles vão travar, eles vão querer paralisar o governo, igual o mesmo modelo que aconteceu com a Dilma. Foi o mesmo modelo. A Dilma ganhou por uma fração pequena do Aécio Neves. E tu viu o inferno que foi. E essa questão da briga do Lira com... É que a gente não comentou, né? Essa questão da briga do Lira com o Pacheco tem potencial para paralisar o governo, né? Exatamente, porque o Lira é da oposição. O Lira é oposição. O Lira está perdendo poder, porque o Pacheco tirou o poder dele. Está entendendo? O problema, a grande sorte do Lula é que o mundo está caminhando para uma recessão e o Brasil é o único país do mundo que pode segurar a recessão. Porque é o único país do mundo que tem consumo interno. Tem consumo interno e produção interna na questão de sobrevivência. A gente não tem a questão tecnológica, mas na questão de sobrevivência, bicho, a gente não pode... Assim, o produto que o Brasil oferece é necessário ao mundo, né? Que você está colocando, né? E o que o mundo oferece para o Brasil não é necessário. Não é necessário. Tá entendendo? O que é necessário? iPhone? Galaxy? Não é necessário. É um pouco complexo pensar sobre isso. Então tem essa lógica aí do... Então, assim, você está falando que o Brasil, uma recessão global, ele pode até se beneficiar, é isso? Sim, bicho. Qual é o país que tem tem praticamente todas as culturas de pecuária, as culturas de agricultura? O Brasil faz arroz, o Brasil produz arroz, produz feijão, produz soja, produz milho, tá entendendo? Carne. Produz legumes, carne. Então, porra, o Brasil, se fechar, ele tem consumo interno, bicho. Sim, claro. Porque o Brasil não sai tão prejudicado de uma guerra dessa em si. Porque se o produtor rural, né, mesmo pensando nesses latifundiários, não tem mais o mercado internacional, ele tem o mercado interno que ele pode vender seus produtos. É isso que você está falando. Ele é bilionário, ele segura a onda aí 1 ano, 2 anos, consegue ter fôlego aí. O Brasil tem uma reserva cambial muito forte. E aí é aquilo. E aí o Brasil não tem... O problema do Brasil, bicho, o problema do Brasil é a porra dos privilegiados. Se não fossem os privilegiados, esse país aqui seria uma maravilha, porque os privilegiados querem ganhar, só querem para eles. Tá entendendo? E é isso. Então, Pai Toninho de MP está profetizando que Folha, Globo, Estadão, né, estão começando a implantar na população a semente do impeachment do Lula. Né? É bem provável que isso possa acontecer. Se isso vai colar ou não, né, Tony Dias? Né? São outras... envolve outra matemática, né? Mas eu estou te falando, já começa a plantar tudo isso. Já começa a plantar. Tem um programa da CNN, que eu acho que é um tal de Dois Lados, com uma jornalista que até tem me decepcionado bastante, a Basília Rodrigues. Tem me decepcionado bastante ela. Tem me decepcionado bastante mesmo. Mas, fazer o quê? Ela tem um programa chamado Dois Lados, que às vezes não tem dois lados, bicho. Não tem dois lados por racismo. Não tem dois lados para transfobia. Não tem dois lados para isso, não, bicho. Não existe você querer botar um transfóbico para conversar com uma pessoa. Transfóbico é transfóbico. Ponto. Não existe dois lados, não existe ponto de vista dele. Eu acho que está na hora desses programas que querem criar dialética. A dialética é quando você pega um André Lara Rezende e você bota ele para conversar com o Gilberto Carvalho. Aí sim tem dialética. Agora não adianta você querer pegar um Roberto Campos Neto para querer conversar com o Gilberto Carvalho, que não vai dar liga. Tá entendendo? Não existe dois lados. Não existe dois lados. Enquanto você tiver o fascismo, enquanto você tiver esses extremistas de direita, não adianta você querer dar voz para eles. E aí é o erro que está todo mundo fazendo, porque as pessoas querem contrapor, querem botar Kim Kataguiri
para debater com o Guilherme Boulos. Não existe. Kim Kataguiri é fascista, bicho. O fascista não tem papo. Eu acho que essa que é a grande falha que tem hoje nos meios de comunicação. É falha ou é um projeto, né? É um projeto. Só que quando a chapa esquenta, aí eles têm que recorrer a quem? À esquerda. Aí, em vez deles sepultarem, porra, a Vera Magalhães, depois que ela foi humilhada pelo Bolsonaro, ela está querendo fazer equivalência de Lula com o Bolsonaro. Não existe equivalência de Lula com o Bolsonaro, bicho. O Brasil voltou à normalidade. O Brasil está voltando à normalidade. Isso aí é primordial. Você fala a normalidade dentro do debate político, né? Mais ou menos porque Tony, acho que quando tiver esse fenômeno da extrema-direita, acho que essa normalidade vai ser relativa, né? Não, mas quando eu falo em normalidade, é que os ritos voltaram. As pessoas começaram a conversar sobre política, não começaram mais a conversar sobre as ideologias, sobre ideias arbitrárias. O problema todo é que existe 30% da população que consome isso. Por isso que uma Basília Rodrigues está desperdiçando tempo, porque ela está fazendo produto para esses fanatizados. Está compreendendo? Eu acho que o grande problema que tem hoje é que tem que esquecer esses fanatizados. Eles não servem mais, bicho. Não servem mais. Então, não adianta você botar Felipe Moura Brasil com Joel Pinheiro, bicho. Joel Pinheiro é uma vergonha para o jornalismo nacional. João Pinheiro teve... E olha que você gostava dele, hein? Na boa, eu nunca gostei do Joel Pinheiro. Eu gosto do que tem um programa do meio. Pedro Doria eu gosto. O João Pinheiro eu nunca gostei dele, mas eu achei ele um cara infantil, tá entendendo? Então você tem uns jornalistas aí que estão na onda do Moro, bicho. O Moro é o cara mais sem vergonha que existe. O Moro é o cara mais sem vergonha que existe. Puta que pariu, a gente tem Sérgio Moro na política, bicho. Pois é, por isso que eu acho, né, que a batalha ainda não está ganha, né? Eu acho que enquanto tiver esses caras aí, o fascismo vai estar, né? Vai estar, enfim, como uma alternativa para esses setores, né? Mas, Tony Dias, eu acho que deu, não deu? Deu. Então, Tony Dias, meus amigos e minhas amigas, o Disrupções vai se despedindo por aqui, né, por hoje. Na próxima semana voltaremos. Aguardem que teremos novidades, né? Novos programas, talvez novos quadros, talvez novos formatos, né? E continuem aí nos acompanhando nas nossas redes sociais e principalmente no YouTube e no Spotify, no Ancho, no Spotify, que a gente está lá e nos prestigia, né, Tony Dias? Tony Dias, meu parceiro, boa noite e até semana que vem. Tchau, um abraço. Abraço. Tchau, Léo.